Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. A palestra da noite de hoje, ela tem como tema Espiritismo e Ecologia. Toda fala da nossa palestrante da noite, Natália, será toda pautada em cima dos ensinamentos do Cristo Jesus e da ecologia. Senhor Jesus, que o Senhor possa, Jesus, nessa noite tão especial da palestra, nos envolver com a sua luz de amor, de bondade, de fraternidade. Senhor Jesus, ilumine, Jesus, a nossa irmã Natália, para que ela possa passar para nós as melhores palavras e os melhores sentimentos. Que o Senhor Jesus possa ainda abrir o nosso canal da inteligência para que absorvamos tudo que será passado para nós nessa noite de sábado. Senhor Jesus, que o Senhor possa intuir o mentor da nossa amiga Natália, para que saia do coração dela amor, paz, fraternidade, união, fé. Nesse momento, Jesus, estamos todos unidos num só sentimento, num só pensamento, todos em prol dessa noite de hoje tão especial. Querido Jesus, seja sempre o nosso norte, Jesus, o nosso guia, nos impulsionando sempre à frente, avante, sempre com as melhores palavras e os melhores sentimentos. Então, Jesus, eu te convido, continue conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Jesus, graças a Deus. É a terceira palestra. Praticamente ao mesmo tanto de palestra que eu faço em Luanda, venho aqui e depois faço a palestra. E essa semana coincidiu que é a Semana do Meio Ambiente, né? Então, toda primeira semana de junho é a Semana Mundial do Meio Ambiente. Então, a nossa palestra ela vai estar aí de acordo com o momento do ano que estamos vivendo. E ela foi inspirada, e a sua fonte principal de pesquisa é o livro Espiritismo e Ecologia, que é uma leitura rápida, muito dinâmica, muito legal, e quem tiver interesse em aprofundar um pouquinho mais, né, nesse assunto, se gostar aqui dos temas trabalhados, se quiser ali um pouquinho mais de profundidade, é um livro muito legal, né? A indicação. Bom, nós somos espíritas e nós temos o espiritismo como uma doutrina consoladora, né? Que nos consola, que nos auxilia, e nós viemos ao centro para ouvir sempre palavras que vão nos confortar, mas também palavras que nos alertam, né? Que auxiliam a nossa mudança de atitude, o nosso alinhamento de conduta, né? E essa palestra de hoje, ela é mais nesse sentido, de alinhamento e de alerta. Bom, então para começarmos a gente vai pensar aqui um pouquinho nessas duas palavras, né? Espiritismo, doutrina, e ecologia, ciência. Allan Kardec, ele sempre nos falou da importância de estarmos alinhados com a ciência. Então, estarmos alinhados ali com o conhecimento científico
científico. Hipólite Leon Denis Arquivaio, ele era um acadêmico, né? Ele estava sempre ali alinhado com a ciência. Nós sabemos que a ciência e o funcionamento das leis naturais, elas são também as leis divinas. Né? Todas as leis naturais, o funcionamento do mundo, da nossa casa, o funcionamento do universo, elas estão de acordo com a lei divina. Seguir a ciência e aumentar a nossa visão e a nossa perspectiva sobre não só a natureza, mas todas as descobertas científicas é aumentar também a nossa visão sobre o funcionamento das leis divinas. Por isso, tamanha a importância. E nós estudamos, né? Estudamos bastante, viemos ao centro, participamos das reuniões, participamos de grupos de estudos, participamos de trabalhos da casa, mas tudo nos exige estudo, leitura, dedicação, né? Estamos aqui, mas sempre numa busca constante ali, não só de mudança de atitude, que é uma consequência, mas também no aumento ali do nosso conhecimento, o aumento do nosso entendimento e da nossa sabedoria. Tanto é que a fé dentro do Espiritismo, ela tem esse aspecto. A gente fala que não é uma fé cega, que acredita no inexplicável, né? No irracional. É uma fé que ela vai crescendo e se solidificando, criando alicerces, né? Uma estrutura realmente ali através do conhecimento. Por isso que nós falamos que é uma fé raciocinada. E conforme nós vamos aumentando esse conhecimento alinhado com a nossa fé, né? Também porque o conhecimento, pelo conhecimento, sem o sentimento, ele não nos leva muito longe. Mas o conhecimento ali bem alinhado, ele nos leva. E essa fé solidificada é uma das características, uma das nossas buscas também, né? E é ali um dos pontos do Espiritismo. Não é qualquer tipo de fé, mas é uma fé que se constrói com o conhecimento, com a busca no científico. Bom, e o Espiritismo e a ecologia, eles estão mais próximos do que parece. São uma doutrina e uma ciência que nasceram ali na segunda metade do século XIX, com um período ali de tempo de um e outro, lançamento de um e outro, muito próximo. E Allan Kardec e Haeckel, que é o alemão que fundou o termo ecologia, eles nunca chegaram a se conhecer. Porém, há muitas características que nós vamos ver ao longo da palestra que realmente a gente consegue achar várias intersecções nessas duas ciências, doutrina e ciência, muito próximas. E que nos tem uma principal característica que é muito interessante, que nos propõe e nos fazem não somente entender e refletir, mas também buscar uma mudança de atitude. Então, a partir desse novo ponto de vista, a partir desse novo conhecimento, a gente muda, a gente age diferente, a gente altera ali aquilo que estamos fazendo de um jeito e alinha com uma nova conduta. Então, são dois pontos principais, né? Que é um conhecimento que ele exige o trabalho, né? Um conhecimento que exige a ação. E também lembrando, na nossa reunião, a urgência do assunto, né? Então, estamos vivendo já um momento que nós conseguimos visualizar, talvez mais do que nunca, a urgência de entendermos e trabalharmos essa questão da ecologia, do cuidado com a casa. Porque já estamos sofrendo muitas consequências, né? E nós falamos desastres, mas na verdade são realmente consequências daquilo que nós
verdade, plantamos, né? Aquilo que nós fizemos e agora nós começamos a colher já alguns frutos. E a tendência é ir colhendo mais e mais. E conforme não vamos melhorando nesse aspecto, mais ainda lá na frente, e as consequências são catastróficas, ruins para nós mesmos enquanto espécies. O planeta ele vai continuar, né? Mas nós vamos passar por mais e mais dificuldades que poderiam ser evitadas. Bom, mas vamos entender um pouquinho mais de ecologia. Espiritismo a gente já sabe ali do seu surgimento. Vamos entender um pouquinho mais sobre ecologia. O termo ecologia, ele nasce da combinação das palavras gregas oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Então, oikos e logos significa estudo da casa. E esse termo ele foi empregado ali pelo alemão Ernst Haeckel. Pela primeira vez no seu livro, se chama Morfologia Geral dos Organismos. Então, ele utilizou o termo ali pela primeira vez nesse livro em 1866. Né? Então, ali, com uma diferença de 9 anos da publicação do Livro dos Espíritos, que foi em 1857. Então, realmente, eles são muito próximos, assim, ao surgimento do Espiritismo e da ecologia. Mas o que seria a ecologia, né? Sabemos que a ciência biológica, a biologia, ela já existe há muito mais tempo que 1866, né? Mas a ecologia, ela estuda o conjunto, o total, né? A interação dos seres bióticos, que é a vegetação, animais, com os fatores abióticos, que é clima, o solo, os minerais, e que juntos eles formam o que nós chamamos de ecossistemas. Então, basicamente, a ecologia, ela entende essas relações, né, desses fatores bióticos que interagem entre si e também interagem com os fatores abióticos, né? E essas interações é o que estão ali englobadas na ecologia. Ela pode ser vista como uma disciplina de biologia, mas também é uma ciência que engloba ali muitas outras ciências, né? Química, física, geologia, então várias ciências. Então, desde entender o clima, entender o solo, entender os minerais, entender os seres vivos que estão ali vivendo, isso tudo faz parte da ecologia. Então, ela tem essa característica de abranger, né, muitas coisas, porque ela é o estudo das interações disso tudo. Então, há essa grande abrangência de outras ciências também e a relação delas com a ecologia. Bom, mas hoje a gente vai fazer relações com o espiritismo, né? E de modo geral, então entendemos que a ecologia ela estuda ali a relação de grandes, em maiores proporções ali, de seres vivos, de fatores ali climáticos, solos, minerais. Ela estuda a casa, ela estuda o nosso planeta, ela estuda todos os fatores que compõem. E agora a gente vai fazer só um trabalho, porque quando a gente fala a natureza, a ecologia, o meio ambiente, a gente pensa como uma matéria mesmo, né? Como um tema a ser trabalhado, como algo a ser pensado. A gente separa bastante
porque nós temos essa característica egocêntrica e às vezes não de uma forma intencional, mas vem de muito tempo que nós nos separamos, né? Nós falamos o meio ambiente, a natureza, nós, né? Os animais estão lá, as plantas estão lá, os minerais estão lá, nós estamos aqui. A gente gosta de separar esses dois fatores e isso faz com que esse estudo talvez ele tenha um segundo plano. Outras coisas vêm antes, né? E a gente vai fazer um exercício agora de ligação, assim, com coisas bem básicas e que é uma proposta interessante também, que tem um livro e que faz essa conexão, assim, pensando nos elementos, né? Então, terra, água, fogo e ar. Então, iniciando pelos elementos, ali pelo elemento terra. Então, ferro, zinco, cálcio, selênio, fósforo, manganês, potássio. Eles são ali minerais que estão presentes na terra, só. Mas, quando a gente vai ali para um médico, e a gente vai fazer um check-up. Uma das coisas que a gente costuma averiguar através do exame de sangue é justamente se os minerais nossos estão com as quantidades adequadas circulando nas nossas veias. Portanto, nós carregamos o elemento terra dentro de nós. Nós temos minerais em nós, assim como a terra tem. E da mesma forma que a terra, nós precisamos de uma quantidade adequada para o equilíbrio do nosso corpo e da nossa saúde. Então, o que está dentro está fora. O que está fora está dentro. O elemento água. Vai ficando... A terra a gente ainda pensa assim, mas a terra, né? Daí quando a gente lembra dos minerais, a importância deles e das suas quantidades adequadas, né? Porque se falta mineral em nós precisamos ali suplementar, né? A água já é um pouco mais, a gente já começa a pensar um pouco mais, né? Com atenção, assim. Então, mas a água, ela é um elemento abundante, tanto no nosso corpo, quanto na nossa casa planetária. As primeiras estruturas de vida que surgiram, né, no planeta, quando a gente vai pegar lá as eras geológicas do planeta, as primeiras aparições ali de estruturas microscópicas de vida, elas surgiram nas águas quentes e salinas. E também é quente o líquido que nos envolve primeiramente ali durante todo o período de gestação no útero materno. Então, além dessa coincidência, também 70% do nosso corpo é água. E a mesma proporção é a terra. Então, até 70% da composição da terra é água. 70% do nosso corpo é água. Nós precisamos de uma quantidade ali, até grande, assim, adequada de água, todos os dias para nos hidratarmos. Né? Precisamos ali beber 2, 3, 4 litros, dependendo de cada um, né? A gente precisa ingerir ali uma boa quantidade de água também para o equilíbrio do nosso corpo, da mesma forma que a terra precisa da água. Água do mar, água doce, também dos rios, riachos, lagos, para a manutenção do seu equilíbrio e do equilíbrio da vida que ela ali gera de acordo com cada ambiente. Outra coisa que às vezes a gente não percebe, mas que é muito importante, é a umidade no ar. Então a água, mesmo quando nós não vemos, ela é muito importante.
Quando fica muito tempo sem chover, a gente começa a ter ali problemas respiratórios, né? Quem tem mais problemas respiratórios sofre bastante em períodos de seca. E se a umidade do ar ela é cada vez mais baixa, vai ficando praticamente impossível de estar naquele lugar. Portanto, a água, além dela ser a maior fonte ali de composição tanto do nosso corpo quanto do nosso planeta, ela tem importância desde as mínimas funções ali até em momentos que a gente nem vê, até em momentos que a gente precisa ali realmente dela. O elemento fogo é interessante porque os minerais, a água, a gente, né, verifica ali e a gente pensa o fogo. Bom, mas o fogo é um elemento de destruição, né? A gente vai entender um pouquinho ainda sobre a destruição também, mas vamos entender o fogo como um elemento de calor, né? Primeiro que a energia, uma das energias que sustenta todas as estruturas vitais do planeta, ela vem do Sol. Então, o Sol, que é ali praticamente composto de um grande, né, um grande núcleo que exala ali calor, é a fonte ali de energia de todas as estruturas vitais do planeta. Então, se não existisse Sol, não existiria o sistema solar, não haveria possibilidade de vida. O fogo está presente no núcleo do nosso planeta. Então, lá o coração do planeta, ele é composto de magma, né? Incandescente. E também outra importância do fogo, do calor na natureza é algo que nós costumamos chamar ali de efeito estufa. E que nós muitas vezes temos uma visão equivocada do efeito estufa, mas ele é um efeito natural muito importante para a manutenção de vida, porque ele segura o calor ali das ondas da energia que a gente recebe do Sol. Então ele segura um pouco do calor do Sol na Terra, só que, lógico, que tudo ali está perfeito. Com a interferência destrutiva, nossa, desequilíbrio. Desequilíbrio causa ali devastação. O efeito estufa ele foi amplificado e com isso a temperatura da Terra vem se elevando, né? Porque solta-se muitos gases, aumenta, né, essa contenção de calor e então esse efeito estufa ele vem sendo amplificado e isso sim é prejudicial. Bom, da mesma forma que o planeta precisa de energia solar, nós também precisamos do Sol, né? E ele precisa manter uma temperatura adequada aqui dentro. Nós também precisamos de uma temperatura adequada no nosso corpo. E a fonte, né, o músculo que proporciona isso no nosso corpo é o nosso coração, que ele bombeia o sangue, né, por toda a extensão do nosso corpo, fazendo com que nós sejamos ali animais, né, com o corpo quente. Nós precisamos do calor ali, do calor adequado, graças a esse músculo que está muito ligado às emoções, né? E nós temos essa ligação também do calor com as emoções. Então, da mesma forma que o planeta se reequilibra, nós também precisamos desse equilíbrio. Portanto, novamente, está fora, está dentro. O que está dentro, está fora.
Bom, então vamos para o último elemento, o ar. A gente consegue ficar ali até um período sem nos alimentarmos, né? Não um período muito longo, precisamos de nutrientes, ingerir nutrientes, mas ficamos um tempo assim que conseguimos não ingerir ali uma alimentação sólida. Pouco menos de tempo sem nos hidratarmos, né? Sem consumirmos ali água, mas ainda vai ali alguns dias que conseguimos ficar sem o consumo de água. Agora o ar, ele é extremamente urgente, né? Ele é, assim, questões de minutos e já o nosso corpo, ele entra realmente em colapso. A gente não pode ficar sem o ar. Então, da mesma forma que, né, todos os elementos são importantes, o ar, ele é um elemento urgente. Ele é um elemento de equilíbrio no planeta e ele também é um elemento de equilíbrio no nosso corpo. Há muitas, né, tradições e práticas meditativas que se utiliza do ar, da respiração, também como alinhamento, né? Então, aí há já pesquisas nessa linha do controle da respiração com o alinhamento ali do que está se sentindo, das emoções realmente. Então, da mesma forma que o equilíbrio está em um lado, nós também precisamos desse mesmo elemento em equilíbrio no nosso corpo. O que está fora está dentro, e o que está dentro está fora. Então, nós não somos seres à parte na natureza, né? Não somos... A natureza está aqui, os animais, as plantas, e nós estamos ali. Nós cuidamos, né? Porque a gente tem que cuidar em benefício, né, da natureza ali, dos animais, que bonitinhos. Não é por aí, né? Nós estamos dentro desse grande sistema, né? Nós estamos dentro dos nossos ecossistemas aqui regional, é lógico, e estamos dentro da nossa casa. Então, quando a gente pensa ali em casa, a gente pensa em um ambiente físico. A minha casa é onde eu fico, onde eu durmo, onde eu me alimento, onde eu retiro ali todas as coisas que eu preciso para o meu bem-estar. Bom, mas a casa, ela, do ponto de vista casa planetária, é uma ligação muito mais intrínseca. É uma ligação muito mais profunda. E quando nós entramos no aspecto espiritual, à luz do espiritismo, né, nós entendemos ainda mais a conexão que nós temos com a nossa casa planetária. Entendemos com muito mais profundidade a importância da nossa casa planetária, porque não é só o nosso corpo físico, porque, mas Natália, então, tudo bem que os elementos estão em nós, estão na natureza, mas esse corpo é físico, é temporário, é passageiro, vai ficar aqui e a gente vai seguir em frente. Mas a nossa ligação com a nossa casa, ela não é somente material, ela é espiritual também. Cada casa planetária, né, cada planeta, ele traz refletido ali a ordem dos espíritos que nela habitam. E isso proporciona várias questões, né? Primeiro, que nós temos uma ligação espiritual ali, vibracional com o planeta. E nós temos também, de um aspecto entre espírito e matéria, a questão do perispírito, né? Então,
o nosso perispírito, ele é de acordo, né, o seu funcionamento, também a questão da sua densidade, ela é de acordo com o planeta que aquele espírito está, a ordem do planeta e a ordem do espírito. Portanto, se um espírito mais evoluído, ele precisa, aqui em missão, encarnar na Terra, há que vir e aumentar a densidade do seu perispírito, fazer toda uma preparação, né? Porque nós temos ali uma característica perispiritual de acordo com as características da nossa casa planetária. Portanto, a nossa ligação com a Terra, ela não é somente material, mas também é espiritual. Além disso, há uma questão muito interessante trabalhada por Joana de Ângeles, que é a poluição fluídica, né? E como que a nossa psicosfera, além de nós gerarmos resíduos, né, excesso, lixo material, o quanto que a gente também não atrapalha o meio ambiente, né, e o seu bom funcionamento espiritual, porque nós geramos também esses dejetos de forma fluídica, né, através da nossa psicosfera, que é aquilo que nós pensamos, sentimos, emitimos, aquilo que nós carregamos, né? Realmente aquilo que nos define, de fato, ainda no plano espiritual, de forma direta, né? E essa psicosfera, ela vai formando ali no planeta também essa questão de excessos, de problemas, de poluição fluídica. E então, o meio ambiente, a natureza, quando a gente entende de uma forma ali amplificando a sua visão, entendendo de uma forma espiritual e as consequências não só materiais, mas espirituais também, a gente vai entendendo cada vez mais a importância de nós nos realinharmos em matéria, em espírito, né? Nas atitudes do nosso dia a dia, mas também no nosso pensamento, no nosso consumo, não só no nosso consumo material, mas também aquilo que a gente consome e que altera realmente ali a nossa psicosfera, né? Nós estamos consumindo conteúdos legais, música, bom, isso falando, né? Aqui me incluindo também. Conteúdos legais, estamos lendo, tendo boas leituras, estamos assistindo filmes, séries, estamos controlando até mesmo os nossos pensamentos e aquilo de maldoso que muitas vezes não sai pela nossa boca, mas que está ali com a gente, né? E que de uma forma ou de outra sai. Então, a poluição, né, e esses excessos, eles vêm também de forma espiritual. Bom, então, entendemos essas ligações ali. Nossa, entendemos que nós não estamos à parte do nosso planeta. Nós estamos muito mais ligados do que imaginamos e do que muitas vezes nós utilizamos até mesmo um mecanismo para escapar dessa responsabilidade. Bom, mas sabemos da destruição, sabemos da poluição, sabemos de tudo aquilo, não vamos entrar nesse aspecto hoje, porque daí vai ficar muito longo. E não é algo que precisa ser falado. Nós estamos gerando muito lixo, nós estamos gerando muita poluição, nós temos hábitos de consumo inadequados,
completamente inadequados e cada vez mais, né, ruins. Então as coisas hoje em dia não duram nada, então sempre precisa estar comprando mais para que consuma-se mais, né? Mas também o lixo que isso gera é estratosférico, né? E é estratosférico mesmo, porque a gente tem até a questão do lixo espacial, porque não está cabendo mais na Terra. Então, uma questão que nós já, ali no nosso dia a dia, a gente acompanha todas as coisas. É o mar, é o solo, né? É o ar, é até para fora da atmosfera que a gente está conseguindo aí causar poluição. Mas, em meio a tantas questões, a gente tem a questão do mundo de regeneração. Estamos em transição planetária, sabemos disso. E como que será o meio ambiente no mundo de regeneração? Esse ano, a Conferência Espírita falou sobre essa questão, né, do mundo de regeneração, e no seu filme de apresentação ali da conferência, tinham primeiro imagens assim, de guerra, de destruição, de poluição, e depois, quando se fala do mundo de regeneração, as imagens é incrível. São sempre imagens de uma natureza intacta, né? Aquela paz, aquela música que nos acalma, né? A natureza maravilhosa, águas limpas, muitas árvores, o verde, o azul, aquelas cores realmente da natureza. E sempre que a gente pensa no mundo de regeneração, a gente pensa nesses ambientes, né? Com a natureza ali intacta, né? A natureza linda, preservada. Bom, mas daí uma questão não bate com a outra. Onde que a gente está caminhando e levando o meio ambiente para onde a gente espera chegar no mundo de regeneração? E isso foi investigado também, né? Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele esclarece que o mundo de regeneração será um mundo melhor do ponto de vista ético e moral, ainda com problemas, mas lidaremos com outras categorias de problemas. Portanto, né, nós temos ali que o meio ambiente, o mundo de regeneração, ele vai ser melhor do ponto de vista ali ético e moral. O Chico Xavier falou também que nós estamos ali no limiar, né, de uma era maravilhosa, extraordinária, né, se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Então, essas duas questões ali não temos claramente como será a natureza no mundo de regeneração. Será como a gente vê nas imagens e nos filmes ali, de imagens de uma natureza preservada, aquela paz, aquela conexão com a nossa casa planetária? Não sabemos. E não temos como saber exatamente como vai ser a natureza. Não foi escrito como que vai ser o mundo de regeneração desse ponto de vista de preservação ambiental, porque, né, do ponto de vista ali ambiental, vai ser o nosso legado. Vai ser o legado das nossas ações. O livre-arbítrio, ele é completamente soberano. Então, a natureza, ela vai depender do que nós fizemos, estamos já fazendo, né? Do que fazemos
e do que continuaremos fazendo enquanto humanidade. Então, essa é a questão do mundo de regeneração, só dando esse ponto, porque muitas vezes a gente pensa que todos os problemas eles vão estar resolvidos ali no mundo de regeneração, mas a gente já precisa começar a caminhar para essa resolução de problemas desde já. Outro ponto interessante do Espiritismo é ali uma lei chamada Lei da Destruição. Bom, então, mundo, né, o meio ambiente ali está sofrendo muita destruição, mas a destruição não é uma lei, né, da natureza, não é algo que necessário ali, e realmente é, né? A destruição necessária, ela ocorre na natureza tendo em vista a natural transformação biológica, a renovação e até a melhoria das espécies. Dessa forma, os espíritos superiores, eles esclarecem que é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Portanto, essa é uma resposta ali da questão 728. Mas Kardec, como um bom educador, né, mas tá bom, a destruição é necessária, mas, questão 729, se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que o cerca a natureza de meios de preservação e conservação? E a resposta: a fim de que a destruição não se dê antes de tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Portanto, a destruição, ela faz parte da natureza, faz parte das leis divinas, das leis naturais. Na natureza há a destruição natural, porém, essa destruição, ela se dá no tempo certo. Tudo está em perfeito equilíbrio, né, na natureza. Então, a gente entende isso já entendendo que nós tivemos 5 extinções em massa no planeta. A última, a mais conhecida, né, dos dinossauros, do período Cretáceo, 80% das espécies foram extintas. E a gente está ali, uma linha grande ali de ambientalistas fala que estamos entrando na 6ª extinção em massa do planeta. Então, sempre que estudamos essas extinções, a gente tem essa 6ª, que é a que nós estamos entrando, e ela se chama Antroponoceno. E é a extinção ali que nós estamos entrando, a 6ª extinção ali em massa do planeta, só que ela tem um aspecto muito diferente de todas as outras, que é, pela primeira vez, né, uma extinção causada por uma espécie. Então, todas as outras extinções, elas se deram ali por aspectos naturais de equilíbrio e ali também de renascimento, né, de readaptações. Porém, essa 6ª extinção em massa, ela não estava ali na programação natural da nossa casa planetária,
e nós que estamos nos colocando, não é difícil novamente observar a quantidade gigantesca de animais que não existem mais, que há poucas décadas atrás, ou até poucos anos atrás existiam, animais que foram realmente completamente extintos, animais que têm um ou outro que está sendo protegido ali da sua completa extinção e que há esse trabalho também, mas cada vez mais há essa compulsória extinção de seres vivos no nosso planeta, tanto de plantas quanto de animais e também, né, até mesmo a nossa própria destruição. E daí que a gente vai entrar nessa questão da preocupação ambiental e da solidariedade, né? Porque a destruição também de nós, quanto seres humanos, né? Em algumas regiões, elas são mais afetadas do que outras. As pessoas que têm mais condições financeiras, elas ainda conseguirão ali ter acesso, né, e saídas para as próximas questões que enfrentaremos. Porém, existem regiões que estão realmente ali por um triz. Existem complexos de ilhas, países, que se o mar elevar mais um pouquinho, sumirão completamente. Para onde vão essas pessoas? Né? O quanto de solidariedade que nós temos quando ainda não nos atinge. Então, se não estamos sofrendo aqui, né, o que nós estamos fazendo e pensando nas pessoas que estão em guetos climáticos, e é exatamente esse o nome que se chama. Há regiões no planeta que estão sofrendo mais, estão mais vulneráveis às alterações climáticas. Isso é algo que se preocupa muito, né, as cidades que correm o risco de serem completamente encobertas, países também pela elevação do nível do mar, por causa do aumento da temperatura da Terra, queimadas, então falta de água, falta de recursos. Há várias civilizações que já se extinguiram por causa da falta de recursos e porque elas mesmas acabaram com esses recursos. Uma dessas civilizações são ali os moradores, as tribos que moravam na Ilha de Páscoa. Vocês sabem qual que é a Ilha de Páscoa? Que tem aquelas estátuas de pedras. E havia curiosidade de como que carregava-se aquelas estátuas. Porque elas eram muito, 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 muito pesadas. E então, a principal teoria, mais forte, mais provável, é de que eles iam rolando as estátuas com os troncos das árvores da ilha. Então, iam levando, e aquelas estátuas, elas representavam poder, elas representavam ali a importância daquela tribo. Então, toda aquela estrutura ali, talhada na pedra, ela tinha esse significado somente ali de poder, de vaidade, realmente. E utilizava-se esses troncos para locomover, né, essas estátuas e para elas ficarem ali no lugar que elas tinham que ficar. E então, né, com tanto que tinha lá, foi acabando os recursos dessa ilha. Então, foi diminuindo ali as árvores, foi causando um desequilíbrio ambiental, os recursos foram se extinguindo e ficando cada vez menores. Então, quando os recursos são muito pequenos, há o quê? A guerra, né? Há o combate,
a luta por quem que vai utilizar desses recursos. Então, é assim que a população ali da Ilha de Páscoa deixou de existir, né? Porque eles mesmos ali fizeram com que o seu modo de vida, ali por causa, né, de uma coisa que a gente pensa, nossa, mas que bobagem, né? Mas será que no futuro, ou mesmo os espíritos superiores pensam, nossa, que parece pra gente algo tão importante, né? Ali no nosso dia a dia, no nosso estilo de vida, é uma grande, muitas vezes, bobagem também, futilidade, né? Realmente excesso, aquilo que não é necessário. Bom, e então a solidariedade, ela está muito ligada também com essa questão do meio ambiente e da ecologia, porque não é somente para nós, mas também para nós, nem somente para as próximas gerações, mas também para as próximas gerações. Nós estamos inclusos também nas próximas gerações. E assim, a gente costuma sugerir algumas sugestões, mas que, é lógico, o básico a gente já sabe também. Então, desde coisas simples, como separar o lixo, né, coisas básicas ali, né, não gastar água à toa, né, fechar ali a torneira no momento que não está utilizando, até mesmo buscando alternativas de desenvolvimento sustentável, sempre que for viável. Muitas vezes essas alternativas são mais caras, mas também nós damos preferências a outras coisas ao invés de estarmos ali realmente investindo nessas tecnologias sustentáveis, como por exemplo o uso de energia solar, né? Muitas pessoas preferem, muitas vezes ali, utilizar um dinheiro para trocar um carro, né? Mesmo que o dela esteja bom ali, mas não, vamos trocar um carro ao invés de utilizar esse dinheiro de uma forma ali que auxilie ali o nosso planeta. Além disso, uma coisa que é muito importante nos dias de hoje é o consumo consciente. Nós estamos pensando naquilo que nós estamos consumindo, tanto materialmente quanto espiritualmente, porque o meio ambiente ele não termina apenas no material, né? A nossa casa planetária, ela também vai para o aspecto fluídico, né? Então, consumo consciente, aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos comprando, aquilo que nós estamos consumindo, né? O quanto que nós estamos colaborando de fato para o equilíbrio de nós e do mundo, porque estão ligados, né? E o quanto que a gente está trazendo isso para o nosso dia a dia, para as nossas discussões, para as nossas pautas de importância dentro da casa espírita, dentro da nossa casa ali, dentro do nosso trabalho e também, principalmente, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós fazemos. Então, aquele conhecimento que vai do teórico para o prático, para a mão na massa, né? Aquilo que nós podemos auxiliar e, mais do que tudo, colaborar, porque é um assunto mais que urgente e não é só mais uma questão a ser trabalhada, a ser pensada, mas principalmente, né, a ser modificada e ser ali colocada em um outro aspecto, uma outra importância, para realmente nós pensarmos nisso
e ajeitarmos o nosso passo no caminho ali, com a nossa evolução individual e coletiva, porque também estão ligadas. E para finalizar, e já também como prece final, vai ser a leitura de uma mensagem de Emmanuel, que também tem um livro, novamente, né? Uma indicação aí, quem estiver interessado, é uma leitura muito bacana. E se chama Repara a Natureza. Repara a natureza que te cerca no mundo. Tudo é riqueza e esforço laborioso para segurá-la. O solo ferido pelo arado é berro milagroso da produção. A árvore 1000 vezes dilacerada orgulha-se de sofrer e ajudar sempre mais. A fonte, superando os montões dos seixos, pouco a pouco, se transforma em grande rio a caminho do mar. Algumas sementes formam a base de preciosa floresta. Pedras agressivas se convertem nas obras-primas da estatuária, quando não vertem do seio a faiscante beleza do material de ourivesaria. Animais humildes, padecendo e ajudando, garantem o conforto das criaturas contra a intempérie ou alimentam-lhes o corpo, sustentando-lhes a existência. A pobreza é simples apanágio do homem. Do homem, enquanto se refugia dessassinado na furna da ignorância, somente a alma distanciada do conhecimento superior assemelha-se a um fantasma de angústia, de miséria, de lamentação. Se podes assim observar o patrimônio das bênçãos celestiais, a caminho que evoluis, procura o teu lugar de trabalho e serve infatigavelmente ao bem, para que o bem te ensine a ver a fortuna imperecível que o Pai te concedeu por sublime herança. Serve aos semelhantes, ajuda a planta e socorre o animal. Seja a tua viagem, por onde passes, um cântico de auxílio e bondade, de harmonia e entendimento. E à medida que avances na senda da evolução, encontrar-te-ás cada vez mais rico de amor, encerrando no próprio peito o tesouro intransferível da luz que te coroará de felicidade inextinguível nos cimas da glória eterna. E assim, vamos agradecer por esse momento que aqui passamos reunidos, refletindo, que possamos, com os conhecimentos e as reflexões realizadas, realinhar o nosso passo, mudar as nossas atitudes no nosso dia a dia, que possamos contemplar e auxiliar na criação divina. Agradecemos aos Espíritos e ao plano espiritual que aqui nos auxilia, sempre em nossa casa, a Jesus, nosso irmão e mestre, e a Deus, nosso Pai Criador. Que assim seja.